Gravando, né? Então, gente, vamos lá. Né? Primeiro, na nossa aula de hoje, eu quero dividir ela em dois momentos. Primeiro momento, eu quero discutir um pouco com vocês sobre aquela atividade do Covid-19, porque é algo que é muito importante para nós, profissionais da área da saúde, né? Muitos de vocês estão aí de frente, no dia a dia, trabalhando, né? Em hospitais, em clínicas, em farmácias, em laboratórios. Então, só para a gente corrigir alguns pontos importantes daquela atividade, que é para a gente não passar informação errada para a população, tá? As pessoas acreditam muito no que os profissionais da área da saúde falam. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com o que a gente fala, tá? Então, vamos lá. Primeiro, aí depois a gente vai para a videoaula. E na videoaula, eu já esclareci algumas questões do exercício que eu passei para vocês, né? E aí algumas pessoas me perguntaram sobre o TNF. Então, como a gente vai corrigir aquela atividade, a gente revisa também toda a parte de TNF que foi discutida em seminário, tá? Então, não entrem em pânico, que vocês vão aprender tudo, pelo menos eu espero, né, sobre TNF. Vamos lá. Primeira coisa, eu falei ali para vocês, vou pegar uma caneta aqui, que no diagnóstico do Covid-19, no diagnóstico lá de Covid-19, o vídeo lá fala de 4 técnicas, né? Uma técnica que a gente chama de PCR, que é reação em cadeia da polimerase, em que vai fazer a detecção do RNA viral. O que é um RNA? RNA, gente, é um material genético, tá? Então, por exemplo, se eu colho a secreção do paciente, por exemplo, do nariz, orofaringe ou escapa, alguma coisa assim. Se eu pego aquela secreção e se tiver o vírus na secreção, vocês concordam comigo que se eu pesquisar o material genético dele, eu não vou identificar o material genético nessa secreção? Não é? Então essa técnica, né? Eita, o que está acontecendo aqui? Essa técnica de PCR é justamente essa técnica, reação em cadeia da polimerase, é essa técnica em que eu pesquiso o material genético do vírus. Então, se eu encontro o material genético do vírus no paciente, significa que ele é positivo para Covid-19, tá? Só que qual que é o problema que a gente tem com esse exame? Hoje, até o momento, né, é o exame que a gente tem para fazer diagnóstico. Esse exame, inicialmente, ele demorava 3 dias úteis para ficar pronto. Diante da grande demanda, esse exame está demorando em torno de 10 a 15 dias úteis para ficar pronto, né? Com isso, está demorando muito o diagnóstico do paciente. Qual que é o problema que a gente tem? Tem pessoas que já estão internadas, tem pessoas que às vezes até já morreram por causa do Covid-19, mas como o exame ainda não ficou pronto, não tem como a gente afirmar que foi Covid-19, né? Então, é uma limitação que a gente tem desse exame, é o tempo que ele demora para ficar pronto. Aí, com isso, né, tá chegando no Brasil os famosos testes rápidos, né? O que são os testes rápidos? Os testes rápidos são aqueles testes em que, em alguns minutos, eu consigo saber o resultado do exame, né? E aí, nós temos tipos diferentes de teste rápido. E os testes rápidos que eles abordam, que está chegando no Brasil, é justamente técnicas imunológicas, tá? Então, naqueles testes rápidos, a gente vai fazer a detecção ou de antígeno ou de anticorpo, tá? Nos testes que a gente vai fazer a detecção de anticorpo, tem lá o IgM e tem o IgG. Qual que é a diferença, né? Nós ainda não tivemos uma aula específica sobre os tipos de anticorpos. Mas durante as nossas aulas, eu já tirei algumas dúvidas de vocês sobre os anticorpos, né? Que acaba que vocês perguntam muito. E aí, gente, esse anticorpo do tipo IgM, ele é um anticorpo de fase aguda, tá? Então, vou até compartilhar meu quadro branco aqui com vocês, né? Então, quando a gente tem o IgM, ele é um anticorpo de fase aguda. Ou seja, é o primeiro anticorpo que vai aparecer, é o anticorpo do tipo IgM, tá? Depois, nós temos o IgG, que é um anticorpo de fase crônica. De fase crônica. E também, né, pode ser um
uma memória imunológica. Que, se não me engano, o palestrante lá, o professor daquela videoaula, fala a memória imunológica de cicatriz imunológica, né? Só que qual que é o detalhe? Qual que é o problema que nós temos? Esses anticorpos aqui, né? Como a gente já viu em outros momentos lá da nossa aula, anticorpo é que tipo de resposta imune? Inata ou adquirida? Alguém pode me falar? Pode mandar no bate-papo. Ou ativa o som e fala. Anticorpo é resposta imune adquirida, né? Então, anticorpo é resposta imune adquirida. Ou seja, esses anticorpos, se eu entro em contato com o vírus hoje eu já consigo detectar anticorpos na corrente sanguínea do paciente? Não, né? Os anticorpos, eles demoram dias, eles demoram semanas para serem produzidos, né? Então, se eu faço o exame desse paciente, o teste rápido, pela pesquisa de anticorpo, se eu faço nos primeiros dias de contágio, né, nos primeiros dias em que o paciente foi infectado, vai dar positivo? Não, não vai dar positivo. Por quê? Porque o teste pesquisa anticorpo e ainda esse paciente não produziu anticorpo. Então, né, esses testes imunológicos, né, que está vindo aí no mercado, como exemplo de teste imunológico, nós temos os testes rápidos, né? Esses testes, eles podem sim acontecer o que a gente fala de falso negativo. Quando que vai acontecer o falso negativo? No período em que o paciente foi infectado, mas ainda não produziu anticorpo. E aí ele vai demorar em torno ali de 7 dias para produzir os primeiros IgM, certo? Mas, apesar disso, qual que é a grande vantagem desses testes rápidos? Alguém consegue me falar qual que é a grande vantagem do teste rápido? Por que a gente está ansioso por a chegada do teste rápido no mercado, mesmo com esse problema do falso negativo? Para saber do diagnóstico, fica pronto. O tempo. O tempo, exatamente, né? Qual que é a grande vantagem desses testes rápidos? Lembra que eu falei para vocês no início da aula que o PCR, essa reação da cadeia da polimerase, está demorando de uns 10 dias para ficar pronto, de 10 a 15 dias para ficar pronto, né? Agora, se o paciente tem sintoma de Covid-19, né? Se ele é um paciente com sintoma, já é um paciente que às vezes já está hospitalizado, significa que esse paciente já tem um tempo já em que ele foi infectado, né? Se já manifestou os sintomas nele. Então, se eu faço o teste nesse paciente que está com sintoma, que está internado, por exemplo, eu já vou fazer a leitura no momento, imediatamente. Eu não vou precisar esperar ali os 15 dias para o exame ficar pronto, né? Então, viram a grande importância do teste rápido? Qual que é Então, podem se preparar, viu, gente? Na próxima semana, se não me engano, a previsão é que os testes rápidos cheguem no Brasil agora dia 6, dia 8 de abril, alguma coisa assim. Podem se preparar. Teste rápido indo para o mercado. Teste rápido estando disponível nos hospitais. Vocês podem esperar que vai dar assim, ó, um boom de casos de coronavírus no Brasil, tá? Porque até o momento, os casos que estão aí na estatística, né, são casos confirmados com essa técnica PCR que é demorada. Então, com o teste rápido, a gente vai conseguir fazer o teste em um número maior de pessoas e o resultado já vai ficar pronto em alguns minutos, né? Então, podem se preparar aí para as próximas semanas que os casos possivelmente vão aumentar. Não é que vai aumentar a transmissão, vai aumentar os casos diagnosticados, tá? Então, é o que dizem aí na mídia, né? Que os dados do Brasil hoje são dados maquiados. Por quê? Porque são dados que não mostram a real situação do país. Por quê? Tem muitos pacientes que ainda os exames não ficaram prontos, tá?
Deixa eu ler aqui um pouco no chat o que vocês falaram. Na janela imunológica, eu consigo detectar o antígeno? Consigo, tá? Então, eu posso fazer um teste rápido pela detecção do antígeno. Mas se o paciente estiver com baixa quantidade de antígeno em secreção, eu não detecto. Gente, desativa o som de vocês aí. Deixa eu mexer aqui. Só ativo o som para falar. O Marcos Bertolini já está entrando em pânico, né? Que não está aguentando mais ficar isolado, doido para voltar para a faculdade. Calma, gente, vai dar tudo certo, tá? O fato de aumentar o número de casos não significa que vai aumentar o número de casos hospitalizados, tá? A Oscar está perguntando se vai ser bom para verificar a porcentagem de pessoas mortas. Quando a pessoa vem a óbito, aí o exame já está em segmento, né? Então, o PCR desses pacientes que morreram já está em segmento. Então, logo esses exames ficam prontos, tá? E aí vai para a estatística. Pode ser, então, que vai aumentar o número de óbitos também, viu, gente? Eu não sei se alguns de vocês trabalham em hospital, mas essas informações, né, são informações que a gente vê em hospital mesmo, pessoas que trabalham, que estão ali no dia a dia, ali vivendo, tá? Mas não entre em pânico, vai dar tudo certo. Aí, a Luciene entrou numa pergunta, me fez um questionamento que é onde eu quero falar com vocês. Na nossa aula teórica, nós falamos sobre a imunoterapia. Vocês lembram disso? Lembram da imunoterapia que eu falei para vocês? Que a gente colhia o sangue de um monte de paciente, pegava os anticorpos, colocava na ampola e introduzia em intravenoso no paciente, né? E aí, nós temos duas situações com o coronavírus. Qual é um dos nossos grandes problemas, né? É porque é tudo muito novo. Então, a gente tem que dar um tempo para a ciência, para os pesquisadores aí chegarem a uma conclusão e liberarem os estudos científicos. Até o momento, nós não temos vacina. E nós não vamos ter vacina por agora, viu, gente? Vacina demora no mínimo 1 ano para ir para o mercado. Porque são várias etapas. Tem que mostrar que é segura, tem que mostrar que é eficaz, tá? Então, não conte que amanhã vai descobrir uma vacina em que nós vamos imunizar a população inteira e que a gente já vai voltar para as nossas atividades normais. Não sonhem com isso, porque isso não é algo para agora, tá? Então, vacina não é questão de agora. O que alguns estudiosos aí, acho que vocês até já devem ter escutado no noticiário, né? O que eles falam? Anticorpo, para a gente produzir célula de memória, a gente não precisa entrar em contato com um agente infeccioso. Não é isso que a gente está aprendendo desde o nosso primeiro dia de aula, né? Que a gente precisa ter contato para produzir célula de memória. Então, o Covid-19, ele é um vírus novo. Ou seja, ninguém na população, não tinha uma pessoazinha sequer que tinha imunidade protetora contra ele, porque ele é um vírus novo, né? Mas, a partir do momento em que as pessoas entraram em contato, agora nós já temos pessoas que já entraram em contato com o vírus e nós temos casos, vários casos, né, de pessoas que foram curadas, né? Essas pessoas que entraram em contato com o vírus e foram curadas, elas apresentam células de memória contra o Covid-19? Pelo que tudo indica, sim, né? Então, o que as pessoas estão aí falando, né? Por que então que a gente não colhe o sangue desses pacientes que já foram curados? E aí, nesse sangue, vai ter os anticorpos protetores. Eu pego esses anticorpos, purifico, né? Coloco dentro de uma ampola e introduzo intravenoso na população. Por que a gente não pode fazer isso? Porque desse jeito, gente, eu vou estar produzindo soro. Soro é diferente de vacina. O soro, eu aplico no paciente o anticorpo pronto. Então, vamos pegar eu, professora Rosana. Eu não entrei em contato com o coronavírus. Então, eu tenho célula de memória contra o coronavírus? Não. Aí eu pego uma ampola dessa e introduzo em mim. Vai adiantar alguma coisa? Não vai adiantar nada, absolutamente nada. Por quê? Porque eu não tenho vírus.
E como eu estou introduzindo os anticorpos prontos, esses anticorpos vão ser depurados e vão ser eliminados. Entendeu? Agora, se eu pego um paciente que está hospitalizado, o paciente está internado, o paciente está doente, com sintomas de Covid-19. Se eu pego se eu trato esse paciente com imunoterapia, pode ser que dê certo? Aí sim, pode ser sim que a gente tenha uma resposta positiva. Mas em pacientes que estão infectados, pacientes que estão com sintomas, pacientes que já estão internados. Aí, para esses pacientes, a imunoterapia até poderia ser interessante, porque eu introduzo nele os anticorpos que vão agir contra o vírus, tá? Mas, vou deixar um adendo aqui, gente, que isso ainda não tem nenhuma comprovação científica, tá? Por isso que isso ainda não foi disponibilizado no mercado. Érica, é verdade, tá? Quando eles disponibilizam o número de mortos no dia, não significa que a pessoa morreu naquele dia, significa que naquele dia descobriu que aquela pessoa morreu pelo coronavírus, tá? Pode ser, tem pacientes que foram diagnosticados, por exemplo, antes de ontem, né? Então, eles foram diagnosticados antes de ontem, a gente tem certeza que ele está com coronavírus, e aí hoje morreu. Aí hoje ele foi para a estatística. Pode acontecer isso? Pode. Mas pode acontecer, por exemplo, um paciente que foi internado hoje, entrou no hospital hoje, com sintomas clássicos de SARS pelo Covid-19, né? Aí esse paciente hoje, ele entrou hoje, fez a coleta dele hoje, e aí hoje ele morreu. Esse paciente, ele vai para a estatística? Não. Eu não sei se ele morreu pelo coronavírus. Ele pode ter morrido, sei lá, por causa de uma pneumonia, por conta de outra coisa. Aí o exame dele vai ficar pronto daqui 10 dias. Aí daqui 10 dias, não, ó, é coronavírus mesmo. Não, então agora ele vai para a estatística. Entendeu? Marina, o soro só é indicado para o paciente se ele tiver contato, sim. Por quê? Porque se a pessoa não tem contato, esse anticorpo vai fazer o quê nessa pessoa? Nada. Ele vai entrar e vai ser excretado pela urina, por exemplo. Vai ser depurado, entendeu? Tiramos todas as dúvidas de Covid-19. Um outro ponto do vídeo. Lá no vídeo, por que não faz uma tentativa? A questão é a seguinte, Lorena e todos os alunos, né? Nós não podemos brincar de aplicar substâncias nos pacientes, porque isso a gente não pode fazer pesquisa clínica sem ter feito os testes de segurança, né? Quando a gente vai desenvolver um novo medicamento, a gente começa com o estudo in vitro. Então, eu faço todos os estudos em vidraria. Aí, não, ó, tá produzindo, tá seguro. Aí eu parto para os testes em animais de laboratório. Aí eu vou e testo ali nos camundongos, nos cachorrinhos, né? Beleza. Deu certo no camundongo, agora que eu vou para a etapa clínica, que é quando eu testo em humanos, tá? Por quê? Porque pode ser, gente, e pode ser não, isso é o dia a dia da ciência, né? A gente faz algo in vitro que é lindo. Quando eu introduzo aquilo que in vitro ficou lindo, quando eu introduzo no camundongo, o camundongo morre. Já pensou se eu tivesse introduzido no humano, o humano ia morrer, né? Então, a gente tem que trabalhar, gente, com segurança. A gente não pode assim, descobriram, vamos aplicar, que vai dar tudo certo. Não, calma, respira, nós estamos trabalhando com vidas. Porque aí pode ser que o paciente não vai morrer de Covid-19, mas ele morre, sei lá, por alguma reação inespecífica daquele produto que você aplicou no paciente, tá? Então vamos com calma, tá, gente? Com vidas a gente não pode brincar. A gente só pode trabalhar com aquilo que for seguro e que tenha comprovação científica, tá? É o mesmo caso que nós tivemos com o uso da hidroxicloroquina. Qualquer paciente pode utilizar a hidroxicloroquina? Não. Hidroxicloroquina, gente, quem já fez o uso sabe disso, é muito tóxico. Hidroxicloroquina tem muitos efeitos colaterais, tá? Então, ele está tendo uma resposta positiva no tratamento de pacientes com o coronavírus, né? O Ministério da Saúde até publicou aí falando que vai utilizar a hidroxicloroquina
no tratamento de pacientes. Mas, observação lá bem forte lá que ele falou. Tratamento em pacientes graves, tá? Por quê? Porque a gente tem que avaliar o risco-benefício para o paciente, né? Porque 80% dos casos são pacientes em que vai ter um sintoma brando e que vão curar espontaneamente. Se eu introduzo nesse paciente uma hidroxicloroquina de forma desnecessária, pode ser que esse medicamento gere um problema hepático, por exemplo, que o paciente vai trazer um outro problema para ele, entendeu? Por isso que a gente tem que sempre trabalhar com segurança, tem que avaliar o risco-benefício do paciente. Então, a gente não pode se apegar a essas informações alarmantes aí que a gente vê em coisas de WhatsApp. Calma, respira. É muita informação no momento só, tá? E a gente tem que preocupar com a segurança do paciente, porque senão ele cura de coronavírus e morre por causa de outra coisa, tá? Vamos lá falar da proteína C reativa, que o vídeo também aborda. Então, lá no vídeo, ele fala de 2 PCRs, né? Deixa eu até mudar minha lousa aqui, pôr uma lousa mais branquinha, ou em branco, né? Então, nós temos 2 tipos de PCR lá no vídeo. Nós temos o PCR reação em cadeia da polimerase e nós temos PCR proteína C reativa. Qual que é a diferença entre as duas? Alguém consegue me falar a diferença entre reação em cadeia da polimerase e proteína C reativa? Eu posso falar? Pode. Quero? Pode. A PCR de reação de polimerase, ela vai detectar o material genético do vírus, o RNA. Já a de proteína, devido à fase aguda, vai aumentar essa proteína, que é onde vai identificar esse vírus no organismo. Exatamente, né? Então, a PCR vê o material genético. No caso específico do coronavírus, ele é um vírus do tipo RNA, né? Então, a gente detecta o RNA viral, tá? Na reação em cadeia da polimerase, que é esse exame que demora vários dias para ficar pronto. A proteína C reativa, a gente já viu lá o grupo que falou de TNF, né? A gente falou, eles falaram muito sobre eles citaram a proteína C reativa, né? O que é essa proteína C reativa? Ele é um marcador de inflamação, tá? Então, é um marcador de que o seu sistema imune está sendo ativado, tá? Não sei se vocês se lembram nossa, vamos lá, deixa eu pegar aqui. Peraí, apareceu uma mensagem aqui que eu não quero ver essa mensagem agora. Deixa eu compartilhar uma outra tela aqui com vocês. Novo compartilhamento. Aqui. Daí eu tô aprendendo a mexer nesse trem, gente. Cadê agora minha tela? Tanta coisa aqui na minha tela. Vocês estão conseguindo ver aí a aula que eu postei, a aula de hoje? O slide de imunologia, propriedades gerais, sim ou não? Vocês estão vendo a tela aí? Sim, né? Sim. Então vamos ir pro tema que eu quero, né? Aqui. Nessa situação aqui, nós temos aqui o macrófago, né? Então vamos pegar o exemplo do coronavírus, né? Que é o que a gente está estudando. Quando o vírus ele penetra, quando a gente sofre uma infecção pelo vírus, lá no slide anterior mostra lá, né, o agente infeccioso penetrando nas nossas células. Quando isso ocorre, as células da nossa resposta imunológica, por exemplo, o macrófago, a célula dendrítica, ela identifica esse antígeno, ele identifica esse vírus. Então, quando essas células da resposta imunológica identificam o vírus, ela pede ajuda. Vem cá, gente, precisamos matar esse vírus. Como que ela chama? Como que ela sinaliza? Através das citocinas, né? Então, essas células da resposta imunológica, elas secretam as citocinas inflamatórias, que, como a gente falou muito, um exemplo de citocina inflamatória é o TNF, tá? E aí o TNF, ele vai provocar as alterações vasculares para a célula sair do sangue e ir para o tecido. Então, já corrigindo lá, né, o exercício da parte de TNF,
O TNF, ele tem uma ação local protetora. Qual que é a ação local protetora do TNF? É ele agindo aqui no vaso sanguíneo. O que ele faz lá no vaso sanguíneo? Na videoaula ficou bem claro o que ele faz no vaso sanguíneo, né? Alterações vasculares para a célula sair do sangue e ir para o tecido. Quais alterações vasculares são essas? Moléculas de adesão, vasodilatação, aumento do fluxo sanguíneo, aumento da permeabilidade vascular. Beleza. Se nesse momento as células que chegarem aqui no local da infecção, se elas conseguirem matar o vírus, ótimo, maravilhoso. NK chegou, matou o vírus, tudo volta ao normal. Mas, e se aí o paciente cura, né? Às vezes ele nem tem sintoma, que pode acontecer com a maioria dos casos. Mas, e se o nosso sistema imune não consegue matar esse vírus? Seu sistema imune vai desistir? O sistema imune do paciente vai desistir? Não. Nosso sistema imune, gente, ele não desiste. E aí, o que essas células da resposta imune faz? Elas continuam secretando estas citocinas inflamatórias. Aí tem TNF, aí começa a chegar interleucina 1, interleucina 6, tudo citocina inflamatória, tá? E aí, essas citocinas, elas atingem a circulação. E aí elas passam a ter um efeito sistêmico. E aí elas começam a agir em vários órgãos. Aí qual que é o efeito sistêmico protetor do TNF? Né? Deixa eu ver se eu consigo compartilhar aqui uma tela com vocês. Vou pegar aqui da apresentação de um seminário, tá? Deixa eu achar aqui. Um seminário de alguma turma aí que apresentou, só pra gente que seminários. Deixa eu ver se eu acho aqui o TNF, protetor. Deixa eu ver se aqui tem a imagem que eu quero. Aqui. Vamos pegar esse slide aqui desses coleguinhas aqui que eles vão ajudar a gente. Aí, gente, quando o TNF começa a ter uma ação sistêmica, então tá aqui, né? O TNF tendo uma ação local, lá no vaso sanguíneo. Então tá aqui. De repente, então, nesse caso, não conseguiu controlar o vírus. Não conseguiu. Nosso sistema imune não desiste. Continua liberando citocinas. Cai na circulação. Começa a ter um efeito sistêmico. Um efeito sistêmico inicialmente. Vamos desconectar o barulheiro. Né? Ele pode agir. Então, TNF, interleucina, essas citocinas inflamatórias agem no cérebro, ativando a cascata do ácido araquidônico, estimulando a síntese de prostaglandina, e aí, com isso, o paciente vai ter efeito, tá? Além de agir lá no hipotálamo, essas citocinas inflamatórias, como o TNF, também agem na medula óssea. Por quê? A medula óssea não é o nosso órgão linfóide primário que vai produzir as nossas células sanguíneas, não é? Então, o TNF, interleucina 1 e interleucina 6, estimulam a medula óssea a produzir mais células de proteção, produzir mais leucócitos, de tal forma que aumenta o nosso exército para destruir, por exemplo, esse vírus, tá? Além disso, ela age no fígado, liberando as proteínas de fase aguda. Qual que é o exemplo de proteína de fase aguda? Tá aqui, ó, gente, a nossa bonitinha. Professora, desculpe interromper. Oi. Não está aparecendo essa imagem que a senhora está falando. Não está aparecendo, gente? Sério? Está aparecendo. Hoje? Agora, só agora que vocês me falam? Oh, Jesus. Deixa eu ver aqui, então. Está aparecendo para mim. Agora apareceu? Apareceu o cérebro, a medula óssea, o fígado? Apareceu. Apareceu, né? Eu. Então, desliga seu som aí. Vamos voltar. Não, para mim não. Agora tem que ter aparecido, gente, para todo mundo. Aí, apareceu. Tchau. Não tem como ver uns e os outros não. A aula é uma só. Né? Então, vocês estão vendo aqui? Então, o TNF ele tem um efeito sistêmico protetor, que aí ele vai agir no cérebro, na medula óssea e também no fígado. Ele estimula os hepatócitos a secretarem as proteínas de fase aguda. E aí, a tal da proteína C reativa,
é um exemplo. Isso aqui, gente, são exemplos de proteínas de fase aguda, tá? Então, o PCR é um tipo de proteína de fase aguda. Essa proteína C reativa, que é um marcador de inflamação, que é um marcador de que seu sistema imune está sendo ativado, que seu sistema imune está tentando destruir esse vírus. Então, nesses pacientes que sofrem infecção pelo coronavírus, a gente observa que tem um aumento de PCR, dessa proteína C reativa. Ou seja, o sistema imune do paciente está tentando combater. Essa proteína C reativa, ela consegue ativar o sistema complemento. Na próxima semana, eu vou disponibilizar uma videoaula falando de todos os componentes da resposta imune inata. Então, a gente vai ver a função do macrófago, como que o macrófago mata o agente infeccioso. A gente vai ver a função de neutrófilo, função de NK e função de sistema complemento. Então, eu vou falar para vocês de sistema complemento também, tá? Mas entenderam o que é essa proteína C reativa? Sim ou não?